Temos a nossa noite de hoje, nosso amigo Ayrton Dornelles, que vai nos falar sobre a influência dos Espíritos. Caras irmãs, caros irmãos, que a paz de Jesus se faça com todos. Nossa saudação todos aqueles que também lá em Itapema são colegas de ideal. Ao pretender abordar o tema da influência dos espíritos em nossa vida, nós não poderíamos, a priori, deixar de consultar aquela que é a obra basilar e primeira da doutrina espírita, trazido a lume pelo nosso emérito Allan Kardec, que, em pouco mais de 1000 perguntas, nos traz de forma abrangente a introdução ao estudo do Espiritismo. E nesta mesma obra, na questão 459, abordando os temas relativos à influência dos espíritos no mundo corporal, pergunta ele aos nossos irmãos desencarnados: influi os espíritos em nossos pensamentos e atos? E a resposta que os amigos espirituais nos oferecem é a seguinte: muito mais do que imaginas. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ao responder à questão proposta por Allan Kardec, surpreende que os espíritos nos apresentam uma visão muito aquém do que normalmente nós costumamos cogitar. Dizem eles que, de ordinário, o que seria o contrário do extraordinário, do eventual, então dizem-nos eles que frequentemente são os espíritos que nos dirigem. Vamos tentar entender a resposta dos espíritos através de uma alegoria, de uma figura simbólica. Imaginemos que nós, espíritos encarnados, pudéssemos ser comparados a um automóvel, cuja direção, cujo volante, caberia àquele que for incumbido de trafegar com esse corpo durante a vida. O que os amigos espirituais nos alertam é que, mais das vezes, este veículo não está sendo dirigido por nós mesmos. E que, muitas vezes, nós nos deixamos levar pelos espíritos, tanto em nossos pensamentos, que são visitados por eles, e em nossa mente os seus pensamentos se misturam aos nossos, como também nas nossas realizações, que as mais das vezes as tomamos na companhia de bons amigos espirituais ou de companheiros mais atrasados, muitas vezes desejosos de que nós realizemos coisas e fatos que se tornam negativos para todos nós. Em 1964, o mentor espiritual André Luiz, que, através especialmente da mediunidade de Chico Xavier, nos trouxe ao conhecimento diversas obras espíritas, das quais o nosso lar se tornaria mais conhecida por ter ganhado as nossas telas cinematográficas. Em 1964, ele dá uma mensagem que fora publicado no Anuário Espírita daquele ano. E nesta ocasião, André Luiz nos oferece um dado interessante, nos dizendo que a população que habita desencarnada na Terra, naquela ocasião, se aproximaria de mais de 20 bilhões de espíritos. Se consultarmos o censo mundial daquela época,
iremos perceber que a população mundial em 1964 era pouco mais de 3 bilhões de pessoas. Portanto, nós podemos imaginar que vivem ligado a este orbe, a este planeta, aproximadamente 24 bilhões de espíritos. No momento, o nosso planeta possui um número mais elevado de espíritos encarnados, de espíritos vestidos com este corpo, que ora enxergamos uns aos outros. O que então nos faria, numa conta matemática, entender que hoje temos provavelmente desencarnados 17 bilhões de espíritos, a influenciarem 7 bilhões de espíritos. Portanto, a uma conta rápida, nós temos no mínimo a influência de mais 2 irmãos que pode se exercer em tempo integral junto de nós. Mas o dado também nos faz perceber a importância do momento que vivemos. Nós esperamos, pelas mesmas contas, e tomando por média a idade que nós vivemos sobre essa terra, nós demoramos mais ou menos 380 anos para termos a oportunidade de aqui estarmos. Evidente que não se pode tomar esses dados por absolutos, porque os espíritos respondem a priori às suas próprias necessidades. E outros irmãos que se encontram numa condição melhor que a nossa, muitas vezes, cedem a oportunidade para aqueles que são mais necessitados, como nós. Mas vejam, se nós esperamos aproximadamente quase 400 anos para estarmos aqui na nossa escola, porque o planeta Terra é uma escola, para realizar os aprendizados que precisamos fazê-lo, nós começamos a perceber o quão importante é o tempo que nós temos disponível para nossas realizações. E vamos ver mais adiante se nós temos efetivamente ocupado esse tempo de forma adequada. Para isso, nós gostaríamos de comentar uma história que também André Luiz nos traz ao conhecimento através da obra Ação e Reação, que foi publicada pela Federação Espírita Brasileira em 1957, onde, especialmente no capítulo 8, ele nos coloca a história de um homem que se chama Antônio Olímpio. E esse homem, casado com a senhora Alzira, tem um filho recém-nascido, Luiz. E também tem 2 irmãos. Esses irmãos são Clarindo e Leonel. Ocorre que os 3 irmãos, nesta fase da vida, ainda jovem, começando a constituir por Antônio a família, perdem os 2 pais. E por conta do desencarne dos pais, recebem uma propriedade muito grande, como herança dos pais, para que então pudessem administrar a propriedade. Antônio, que era um homem muito apegado às posses, um homem muito preocupado em aumentar e acumular o dinheiro, vê nos seus irmãos uma impossibilidade de transformar aquela propriedade que era do pai num empreendimento de sucesso e rendoso. Eis que os irmãos tinham outros interesses e não tinham, como ele achava que tinha, o tino para empreender os negócios de forma a melhor aproveitar aquela propriedade. Debatia ele, tentava convencer os irmãos do empreendimento, mas um interessava-se mais pela música, o outro gostava mais do cultivo da terra. E ele, com o tempo, foi elaborando a ideia de que precisava convencer os irmãos ou lhes tirar do caminho. E nesse pensamento, que se tornou um pensamento pertinente em sua mente, decide ele então acabar com os 2 irmãos. Oferece aos 2 irmãos um licor com um entorpecente e convida-os para um passeio de barco por um lago que tinha na propriedade. E quando os 3 estavam dentro do barco e com o barco no lago fazendo o passeio para examinarem a propriedade,
ele então vira o barco. Eis que os dois irmãos, então sob efeito da droga, não conseguem se salvar. E ele, que nada tinha tomado, então vem até estar seguro na terra e aborda para os vizinhos como se aquilo tratasse-se de um acidente e não do que de fato tinha ocorrido, que eram os 2 homicídios que tinham cometido. Como ele não acreditava a vida após a morte, entendeu que o problema estava resolvido e assim empreendeu as providências necessárias para que fizesse o empreendimento. Mas de fato nós espíritas sabemos que a vida não cessa com o debruçar do corpo físico na sepultura. E aqueles irmãos amados, que tinham em Antônio o irmão mais velho, que amavam, tornam-se então perseguidores do irmão, porque visualizam que seus sonhos foram jogados por terra, em virtude da recente desencarnação. Por 6 anos, incomodam perversamente o casal dentro de casa, até o ponto em que levam a esposa à loucura total. E ela, no acesso, numa crise, se atira no mesmo lago e também desencarna. Isto posto, era uma provação já prevista para ela nessa encarnação. Passam ainda, após esse fato, mais 15 anos, perseguindo o irmão sem lhe dar 1 minuto de trégua. Levam outros espíritos que também têm a ideia fixa no dinheiro, usurários, onzenários, que nada mais se preocupam como o amontoar dos ouros, dos tesouros, das propriedades, para que convivam dentro desta casa, alimentando no irmão a ideia da posse, do dinheiro, e transformando isso num problema dentro da casa, que o leva sempre à desesperação, sem contar as cobranças constantes ao seu ouvido e durante o sono, para que ele em nenhum momento tivesse sossego. Desencarna 21 anos depois do crime praticado. E aí possa-se imaginar que termina, mas não termina. Por mais 20 anos é também perseguido por esses irmãos, que o enclausuram na propriedade e fazem com que ele não possa sair dali, revivendo constantemente o acontecimento que se dera naquele lago. E somente então, passados 40 anos aproximadamente, tem ele a possibilidade, por intervenção da sua esposa, de ser resgatado para uma colônia, onde então esses espíritos tenazes não têm mais condição de localizá-lo, não conseguem mais perceber, descobrir aonde ele estaria. Voltam-se contra o filho. O filho, Luiz, que agora tem 40 anos, e continuam na desenfreada luta de atormentar a Luiz dentro da propriedade. Alimentam-lhe as ideias. Durante os 15 anos que principalmente, e os posteriormente 20 anos de desencarne de Antônio, em que principalmente perseguiam o pai, juntam espíritos desequilibrados pela mesma viciação da posse e levam para que mantenham grande vigília sobre Luiz enquanto eles perseguem Antônio. E quando perdem o contato com Antônio, voltam-se todas as baterias então contra o próprio filho. O que nos importa é examinar alguns diálogos que André Luiz nos traz sobre essa circunstância, para que nós consigamos entender o que de fato se dá quando nós não conseguimos em vida resolver os nossos infortúnios com os nossos inimigos, ou quando construímos novas inimizades que se perpetuam pela vida espiritual. Para atender ao caso, é convidado um mentor espiritual de nome Silas, que leva André Luiz e Hilário Silva
para os acompanhar no trabalho a título de aprendizado. Quase todos os livros de André Luiz, ele está na condição de aprendiz de outros mentores, para saber como se dá assistência espiritual e nos transmitir essas histórias, a fim de que nós entendamos um pouco os mistérios que circundam a vida após o nosso desencarne do corpo. E então, André, Hilário Silva e também Silas se deslocam até o local, a esta propriedade, para lá examinarem a situação. Quando chegam, o quadro é aterrorizante. Primeiro porque Luiz, no desejo de nada gastar, de acumular somente, de negar à própria família algum conforto para guardar as posses, porque o usurário sempre acredita que tudo se resolve pelo cofre. Quando o cofre está cheio, há solução para tudo. E ele, acreditando dessa forma, então, só se preocupa em acumular e fazer bons negócios. E, nesse interim, descuida-se com a aparência pessoal, com a aparência da própria propriedade, com os detalhes que deve ter em relação às suas criações, às suas plantações. Então, André Luiz diz que quando chega, parece uma fazenda devastada, parece um campo de guerra. E assusta-se também porque diz que mais de 300 entidades espirituais caminham de vai e vem dentro da propriedade, revezando-se na perseguição ao Luiz, filho de Antônio Olimpo. Silas orienta André e Hilário sobre as providências e diz para eles: nada que eu fizer, vocês intervenham. Onde já se advém que a técnica para abordar os perseguidores seria uma técnica especial. E chega como quem não quer nada. Avizinha-se dos dois irmãos perseguidores, sem que se perceba que o objetivo dele ali era ajudar qualquer pessoa. E logo que é recebido, logo que é percebido melhor, os irmãos já vão direto a ele, saber quais as intenções. Porque não querem ali nenhum espírito que possa vir a ajudar Luiz a se libertar de toda aquela perseguição. Mas ele diz que passou ali meio que de curioso. Passou ali para entender o que estava acontecendo. E então, os irmãos contam a história sucintamente do pai de Luiz, que teria lhe tirado a vida, e informa André que ali, naquela propriedade, então, respira o filho de Antônio Olimpo. E que este filho tem os menores movimentos governados por eles. Governados. Perdeu a liberdade de ter as suas ações sem a influência. Diz ele o seguinte, o Clarindo, irmão de Antônio: os onzenários enlouquecidos, aqueles convocados, porque são usurários, porque se revezam nas preocupações somente com ouro, nos favorece a tarefa. Acompanha o Sovina, que nos obedece ao comando, constrangendo-nos a viver quanto possível com a imaginação aprisionada ao dinheiro. É isso que eles fazem. Silas, o mentor, então pergunta: mas o que se percebe aqui é que este homem, além da sua enfermidade, da sua entrega total à riqueza humana, que já é um vício, ainda sofre uma pressão por outras mentes alucinadas tanto quanto a dele? E ele responde: sim, nós aprendemos a fazer isso nas escolas de vingadores. Vejam que dado interessante. Nós imaginamos que a sombra é desorganizada. Nós imaginamos que a sombra não tem também os seus métodos de nos entrelaçar, nos planejar e executar contra nós os seus planos. E eles dão uma revelação importante. André Luiz faz uma nota de rodapé no livro dizendo que escolas de vingadores se referem a instituições no plano espiritual em que os espíritos que desejam vingar-se de alguém lá se inscrevem para que possam aperfeiçoar os seus métodos de vingança. E nós muitas vezes imaginamos que só nós do bem é que estamos estudando como fazer a nossa parte.
que os nossos irmãos inferiores também não estão tomando as mesmas providências. Então diz ele, sim, nós aprendemos na escola de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou um tema básico dos interesses mais íntimos. Vejam que informação interessante, esse obsessor, esse irmão inferior, que estudou na escola de vingadores, lá no plano espiritual, nos traz para que todos nós tenhamos em mente a partir de agora. Todos nós, encarnados e desencarnados, temos em nós um desejo central, um tema básico da nossa vida. E naquele tema, e naquele desejo, nós construímos a nossa existência. E aí nos interessa saber e estudar detidamente qual é o desejo central de cada um de nós. No caso do nosso irmão Luiz, no caso do nosso irmão Antônio Olímpio, a riqueza, a cobiça, o desejo de ter até o que é do outro, o desejo de acumular, e nós outros, quem sabe, outros tantos. Diz o outro irmão, Leonel, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Bom, se nós emitimos os pensamentos mais frequentes relacionados ao desejo central, vai explicar as entidades que elas ficam nos observando quando elas querem nos derribar, quando elas querem trazer até nós duras provas. Eles ficam, ou colocam alguém ao nosso lado, e ficam anotando os pensamentos que a gente tem. Esse pensamento está relacionado a isso. Aquele pensamento está relacionado a outro. Agora emitiu outro pensamento. É igual ao primeiro, está relacionado à mesma coisa. Frequência. Eles tabulam os dados e vê, 60% do tempo os pensamentos dele estão relacionados a isso. E aí conseguem definir qual é o nosso desejo central. Explica ele. Desse modo é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e das posições em que ele prefira viver. Prefira. Porque nós estamos falando de desejo. É a pessoa que deseja, não é o obsessor. Não é o espírito infeliz. É nós que desejamos. É o nosso desejo. É aquilo que tem nos alimentado as nossas ocupações, quem sabe, por quantas encarnações. Diz ele, assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. O criminoso se ocupa do crime porque ele é cruel. Esse é o seu desejo central. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência do caluniador, aquela pessoa que não aguenta não falar mal dos outros. O escárnio, a zombaria, é o reflexo do ironista. A irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto, diz ele, a elevação moral é o reflexo do santo. Então, pelas ocupações, vai se conhecer logo que tipo de personalidade a pessoa tem, o espírito tem. Conhecido o reflexo da criatura, aquilo que ela mais manifesta, que nós propomos a retificar ou punir. Vejam bem, eles não estão dizendo aqui que eles querem prejudicar ninguém. Olha a concepção daquele que se vê vítima e no direito de fazer a justiça com a própria mão, com as próprias mãos. Ele está dizendo, conhecido o reflexo da criatura, que nós estamos nos propondo a retificar ou punir. É isso que eles querem fazer com Antônio Olímpio, é isso que eles querem fazer com Luiz, e é isso que eles querem fazer conosco, quando nós somos vítimas desses irmãos. É um amor que adoeceu, porque eles amavam o irmão, em virtude de um ato impensado que esse irmão comete contra os dois, e os dois se acham no direito, então, de punir, de retificar aquele irmão e a sua família. É uma visão diferente da que normalmente nós alimentamos, de que o obsessor é alguém que a gente nunca conheceu, nunca viu, que não tem nada a ver com nós, e que nós nunca fizemos nada de errado com ele. Que nós somos a vítima, mas nós nunca fizemos nada contra eles. André Luiz veio nos mostrar que não é esse o caso. Que não é assim que funcionam as leis de afinidade. Os laços que construímos ao longo do tempo.
Então, conhecido esse reflexo, é muito fácil superalimentá-lo, com excitações constantes, nutrindo-lhe a fixação mental. Ou seja, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja, que precisamos corrigir, entidades outras que se lhe adaptem ao modo de sentir e de ser, quando não possamos por nós mesmos a falta de tempo. Se aquele que quer se vingar não tem tempo, convida outros que pensem na mesma faixa mental nossa e fazem nós nos fixarmos nas mesmas ideias. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou obsessão. Então, nós damos o combustível. Nós oferecemos o elemento de queda. Nós temos o desejo daquilo que eles se aproveitarão. O que eles fazem? Nos incendiar os desejos. Aquele desejo mais íntimo. Aquele desejo que é central em nossa vida. Eles botam gasolina na fogueira. Nenhum espírito conseguirá nos influenciar naquilo que nós já superamos. Naquilo que nós não desejamos. Nenhum espírito conseguirá nos influenciar para aquilo. Usarão sim daquilo que nós temos a oferecer para então nos fazer elemento de tortura. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. E aí diz Silas, o mentor, cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo. O céu ou as esferas superiores são constituídos pelos reflexos dos espíritos santificados. E Leonel completa. E o inferno é o reflexo de nós mesmos. O inferno que se constrói em volta de nós é o reflexo do nosso mundo íntimo. Não importa onde a gente está, se não há harmonia interior, nós levamos o nosso inferno conosco. E lá sofreremos tanto quanto aqui. Então, também não imaginemos que porque o mundo vai mudar, o nosso mundo vai mudar. A transformação de um mundo de provas e inspiração para a regeneração é íntima, não é externa. Se nós não conseguimos construir a regeneração em nós, nós não estaremos afinizados, familiarizados com espíritos que já têm isso construído dentro de si. Voltemos ao Livro dos Espíritos para a questão 467, que vai abordar exatamente essa questão, onde Kardec pergunta aos espíritos sobre se nós podemos eximirmos, se nós podemos evitar, não sermos vítima da influência dos nossos amigos mais atrasados, aqueles que tentam nos arrastar para o mal. Os espíritos respondem, sim, nós podemos certamente não sofrer a influência de espíritos maus, visto que esses espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam. Concordando com as explicações nos oferecidas por André Luiz em Ação e Reação. Nós, pelo nosso desejo íntimo, é que nos ligamos a eles, chamando-os pelos pensamentos, diz a questão, que os atraem. No livro Entre a Terra e o Céu, também de André Luiz, no capítulo 1 que fala em torno da prece, tem uma colocação do mentor Silas, quando ele dá algumas explicações a André Luiz, onde ele diz assim, todo desejo é manancial de poder. Se nós entendêssemos só essa frase no Espiritismo, nós já estaríamos dado muitos passos à frente na nossa regeneração. Todo desejo é manancial de poder. Então, o nosso desejo central tem um poder muito grande sobre a nossa vida. Os Espíritos dizem que o problema maior deles não é nos tirar de uma situação aflitiva, não é intervir na situação que estamos vivendo.
O problema deles é fazer com que nós não desejemos voltar para ela. Alguém está em queda, em sofrimento, por causa do seu comportamento. Os espíritos vão lá, socorrem. A gente, quando está muito desesperado, a gente sempre pede para eles. Quando a gente pede para eles, é da lei, nós nos fizemos influenciados pelos bons espíritos. E eles acorrem a nós. Nos tiram de lá, nos trazem para a sua proteção, nos reerguem. Quando a gente está melhor, a primeira coisa que a gente faz é correr para a mesma vala em que estávamos derrubados. De forma que, para eles intervirem por nós, não é difícil. O difícil é mudar o nosso desejo de estar vivendo aquela situação. E por isso o desejo central passa a ocupar uma posição muito importante na nossa vida, para que nós minimamente consigamos descobri-lo. Conhece-te a ti mesmo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Santo Agostinho nos traz essa verdade que já fora escrita no templo de Delfos pelos 7 sábios gregos, para que nós entendamos a importância de conhecer a nós mesmos, descobrir quais são os desejos que estão nos jogando contra nós mesmos, contra o destino traçado por Jesus para o nosso futuro. E conhecendo, nós nos apliquemos minimamente nessa oportunidade que ficamos aproximadamente 400 anos na fila, aproveitarmos a ocasião de modificá-lo, de trabalhá-lo, para que, novamente, ele não seja capaz de nos comprometer a nossa própria encarnação. Questão 466 do Livro dos Espíritos, porque a essa altura talvez alguém esteja se perguntando por que Deus permite que esses espíritos nos excite para o mal. É a questão colocada por Kardec. Por que Deus permite isso? Que os espíritos nos influenciem para o mal? Responde os espíritos. Desde que sobre ti atuam influências mas é que as atrai desejando o mal. Portanto, nós estamos obrigados a desejar o bem. É a única maneira de nós não nos vermos enliados com as entidades que ainda desejam nos levar para o mal. Mas dizem os espíritos inferiores correm até auxiliar no mal logo que desejam praticá-los. Quando a gente pensa em alguma coisa ruim, eles estão junto conosco. Só quando queiram os mal, podem eles ajudar para a prática do mal. Mas outros também te cercarão, esforçando por te influenciarem para o bem. E vejam a bondade de Deus, que na questão 489 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos explicam que cada um de nós tem um Espírito protetor. Nenhum de nós tem, por providência divina, um Espírito obsessor designado para nos acompanhar durante a existência. Mas todos nós temos um Espírito protetor, que está durante toda a nossa existência, e diz os Espíritos muitas vezes por várias existências, à nossa disposição para nos arrastar ao bem. É que a gente não dá bola para ele, não conversa com ele, não sintoniza o pensamento com ele, ele diz assim, bom, você tem o livre-arbítrio, eu não posso te tirar. Eu vou sentar na cadeirinha ali, vou ficar te esperando. Quando você sofrer muito, você vai correr para cá, daí eu te ajudo. Mas por enquanto, você é o filho que não quer ouvir. Você é o filho rebelde que acha que sabe tudo. Você acha que nem precisa do protetor. Aquilo que nós aprendemos com a nossa mãe quando éramos pequenininhos, que nós temos um anjinho da guarda, é verdade. Nós temos. Só que a gente não conversa com ele. A gente não dá ouvido para ele. Como todos nós temos pai, mãe, ou responsável, alguém que nos ajudou quando nós éramos pequenos e deu um monte de conselho que eram importantes, mas que a gente faz um esforço imenso para que a gente esqueça aqueles bons conselhos, porque nós sabemos que as nossas tendências, infelizmente, ainda não são as mais adequadas. No Fonte Viva, foi o livro que foi lido agora há pouco, o Nosso Emmanuel tem uma passagem,
a lição 147, que é Refugia-te em paz, onde ele faz um comentário acerca do versículo 31, em que Jesus, após receber os 12 apóstolos, que foram mandados para pregar a várias cidades, e ele explica que, quando eles voltaram, sentaram para contar ao Senhor tudo o que tinham feito, tudo o que tinha realizado, e Jesus então diz para eles a seguinte citação: vinde vós mesmos a um lugar ermo, em particular, e descansai um pouco, pois eram muitos os que vinham e saíam, e nem para comer encontravam tempo oportuno. Quem lê, pensando no conteúdo, no que está acontecendo, imagina que eram muitas pessoas indo e vindo, e essas pessoas, atendidas pelos apóstolos, não tinham, então, os apóstolos nem tempo para comer. Ele disse: vinde a um lugar ermo, a um lugar em particular, se recolher. Mas o nosso Emmanuel, com a sua capacidade de sempre ver na lição de Jesus novas interpretações, porque as lições de Jesus nunca têm uma única interpretação, e se aplicarão de diferentes modos para várias situações que viveremos em nossa vida. É ainda algo para nós estudarmos por mais 20 mil anos, talvez, e tentarmos entender o que esse mestre divino nos deixou consignado ao aprendizado. Então, Emmanuel, buscando uma outra maneira de interpretar, vai nos dizer: é possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço da natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo, nos fazendo entender que o Mestre pode estar nos convidando para nós irmos a um lugar ermo, em particular, que está dentro de cada um de nós. Diz ele: há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Quais são os sentimentos que nos animam há séculos e séculos? Os sentimentos relacionados ao nosso desejo central. E nós encarnamos com planos, com projetos, com objetivos definidos, com metas traçadas, e quando vemos ao mundo, deixamos nos dirigir àqueles que têm má intenção, encarnados ou desencarnados. Tem gente que não precisa mais do desencarnado para ser excitado ao mal. Muitas vezes basta você ligar uma televisão, basta você acessar uma internet, não faltarão espíritos para nos excitar ao mal. Se não resolver, a gente tem mais 17 bilhões, que nem todos, mas boa parte também vão se dispor a nos ajudar para a queda. E a gente é tomado dessas propostas daqueles que são do mal, porque o nosso desejo central também é do mal, porque a nossa tendência ainda é de viciação, e a gente esquece. Ah, não importa mais o que eu vim fazer aqui. Não importa mais qual é o propósito da minha estada. Eu vou usufruir desse negócio. Porque a gente sabe que isso aqui é maravilhoso. A oportunidade é maravilhosa. A gente só sabe reclamar, mas é diferente, é porque a gente só registra o mal. A gente nunca registra as coisas boas. Conscientemente a gente sabe que elas existem. Então a gente chega aqui e vê essa maravilha. Pode ir para a praia, pode trabalhar e ganhar muito dinheiro, pode comprar um veículo novo, pode ter uma casa luxuosa, alguns podem não trabalhar. E a gente, acreditando nessa felicidade que o mundo propõe, mas que Jesus não falou dela, nessa felicidade que é a satisfação pessoal, nós então nos jogamos nos nossos desejos e esquecemos que a gente aqui não veio a passeio. Deixamos nos influenciar por aqueles que estão mais propensos ao mal,
Muitos podem ser vingadores, a maioria não, é só má companhia. Aliás, má companhia sintonizada e afim conosco. Eu sempre gosto de dizer que os nossos amigos infelizes que nos perseguem e que nos levam e nos excitam ao mal, na verdade, são companheiros com quem nós nos aprazamos nos encontrar por várias encarnações. É agora que a gente conheceu alguma coisa do Cristo que a gente está tentando se renovar. Mas eles sempre foram nossos amigos simpáticos, queridos. Amigos da roda, sentávamos na mesma mesa de bar. Agora que a gente está com essa proposta de sair dessa. Então a gente não pode olhar para eles como se não conhecesse. Tudo amigo, está todo mundo em casa. E a gente então esquece dos propósitos que fizemos com os nossos bons amigos espirituais, que nos aconselharam antes do reencarne: olha, meu irmão, você demorou 400 anos na fila, vê se aproveita para alguma coisa. E agora eles dizem para nós mais que isso, diz: são chegados os tempos. É agora ou nunca. Você pode decidir se você quer aproveitar ou não. Diz o nosso Emmanuel na mesma lição: são os princípios fantasistas de paz e de justiça, de amor e de felicidade que o plano da carne te impõe. Ou seja, nós fantasiamos, nós nos iludimos sobre o que de fato seja paz, justiça, amor e felicidade. Se alguém tem alguma dúvida, pega uma pessoa que está dizendo assim: eu quero viver em paz. Vê o que ela quer. Ela quer paz? Ela quer vida mansa, né? Coisa diferente. Quando a pessoa diz: eu quero ser feliz, vai ver se ela quer ser feliz. Felicidade foi uma coisa prenunciada por Jesus. Felicidade não é satisfação pessoal, é fazer aos outros o que gostaríamos que nós fizéssemos. É a única forma que temos de ser feliz. Se alguém aqui guarda o desejo da felicidade, saiba que a regra já foi dada. E é somente lá que nós nos sentiremos felizes. É somente através da justiça de Deus que nós não guardaremos remorso e culpa. O que tem arrastado os nossos dias. E se nós elevarmos o nosso pensamento diariamente, quando iniciamos o nosso dia, conforme Monod nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, é dever de toda criatura, ao acordar, elevar o seu pensamento a Deus e agradecer por termos tanto e ainda não merecermos. Se nós fizermos isso, certamente nós encontraremos forças para realizar o Conhece-te a ti mesmo, proposta que tem 2.600 anos sobre a Terra. E através dela, nós encontraremos quais os desejos têm nos movido e nos associado ao mal. E então, poderemos rogar a Jesus que nos conceda as condições de superarmos esses desejos e construir em nós os desejos cristãos que nos arrastarão para a vida no reino dos céus. Que assim seja. Agradecemos ao nosso amigo Dornelles pelas palavras aqui colocadas, com certeza nos fazem refletir bastante a respeito da influência dos espíritos em nossas vidas.